Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, completa um ano em que a minha cabeça, literalmente, foi aberta. E esse vídeo hoje, ele é uma expressão de gratidão, de testemunho, mas também de fundamento e encorajamento para que a sua fé seja fundamentada numa revelação que me sustentou nesse período tão desafiador da minha vida. Receber essa notícia é uma dose cavalar de pressão emocional. E eu não sei te dizer com exatidão como eu consegui viver essa experiência entre o diagnóstico, a informação, até a cirurgia. Mas eu posso te dizer uma coisa, a revelação que me sustentou, que me fez dormir em paz, que me fez continuar vivendo a minha vida como se nada estivesse acontecendo e que me trouxe um senso de esperança de dias melhores, foi a revelação da salvação, do sozo divino. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Bom, em meados de 2022 eu recebi essa notícia da minha amiga e médica, doutora Simone Menezes. Ela me pediu para fazer uma ressonância completa depois de eu ter compartilhado com ela que eu estava tendo algumas crises de tonturas, coisa que eu nunca tinha vivido até então. Eu estava debaixo de uma forte pressão momentânea e aquilo estava afetando meu corpo. Às vezes eu penso que quando o nosso corpo fala, é a forma dele dizer: tem alguma coisa aí que você precisa ajustar na sua vida. E eu sabia que eu precisava fazer algumas reorganizações na minha vida espiritual, emocional, física. Bom, e quando procurei, ela me pediu para fazer um check-up completo, uma ressonância e bum! Bingo! Fui diagnosticado com um glioma, um tumor no meu cérebro. Fato esse que é algo muito raro de acontecer. De 6 a cada 100 mil pessoas recebem esse diagnóstico. E eu fui um deles. Bom, eu não consigo mensurar e dizer para você com exatidão a forma como isso pode gerar na gente um desafio muito contínuo de pressão com essa notícia. Eu não estou falando de uma unha encravada, eu não estou falando de uma dor de cabeça, eu estou falando de um tumor na cabeça. E tempos depois, eu me lembro como se fosse hoje, meados de 2024, a mesma médica liga para mim e diz: André, eu não paro de pensar em você, eu não trabalho direito pensando em você, eu estou dirigindo pensando em você, eu vou dormir pensando em você, eu estou cansado de pensar em você. Eu sei o que você tem aí na sua cabeça, você precisa procurar um especialista. Eu não consigo te ajudar mais. E foi quando ela me sugeriu procurar um onconeurocirurgião. E foi quando ela me indicou o querido doutor Denildo Amaral, que se tornou também uma expressão, assim como ela, do cuidado e do amor de Deus pela minha vida. 2 médicos humanos, generosos, que me encorajaram demais nesse processo. Dia 8 de novembro de 2024 eu recebo a confirmação de que eu tinha de fato um tumor maligno. 2 meses depois, no dia 13 de janeiro, lá estava eu fazendo a cirurgia, abrindo a minha cabeça, confiando totalmente no Senhor, no cuidado, no favor, na preservação, no sozo de Deus. E se você me perguntar, o que me acalmou naquele momento, o que me sustentou, porque por mais que eu tivesse confiança de que ia dar tudo certo, a gente está falando de abrir a nossa cabeça. E eu te digo, o que me sustentou foram algumas coisas. Primeiro, a revelação do caráter de Deus. Deus é bom e Deus não dá aquilo que Ele não tem. Eu sabia que aquilo não tinha vindo de Deus, mas eu sabia que Ele era poderoso para expressar a sua cura por causa da sua bondade.
Segundo, a revelação do sozo, da salvação. Romanos 1,16, 17 diz que no Evangelho, Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Bom, essa palavra salvação no grego é a palavra sozo, cura, libertação, proteção, preservação, perfeição, livramento, prosperidade, bem-estar, sanidade mental. E eu sabia que no pacote da salvação, por causa da justiça de Deus, por ser justo, um filho amado de Deus, é o meu direito experimentar a salvação. É meu direito ser preservado. É meu direito ser livrado. E eu sabia que seria a salvação que iria me sustentar. E por último, e não menos importante, eu fiquei com uma consciência. Peraí, eu ainda não cumpri o meu propósito na totalidade. Eu ainda não escrevi o meu melhor livro, não fiz a minha melhor canção, não dancei a minha melhor dança, não me diverti, não dei a melhor gargalhada, ainda não vivi tudo que eu tenho para viver na igreja local, ainda não vivi tudo que eu tenho para viver no meu casamento, ainda não vi o meu filho crescer na sua plenitude. Eu ainda não cumpri todo o meu propósito. Tem mais. Eu quero viver. Uau! Como isso faz toda a diferença na nossa vida. E eu te digo que foi isso que me sustentou. Bem, a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Quando eu voltei a recobrar minha consciência, eu não sei se você sabe, eu poderia ter tido alguns danos, algumas sequelas. O médico, o doutor, falou que 99% de chance, mas esse 1% é que mata a gente. Eu poderia ter tido visão periférica comprometida, eu poderia ter tido a perda de memória, eu poderia ter convulsões, e nada disso me aconteceu. O sozo me preservou. A revelação de que eu sou a justiça de Deus. A revelação de que eu sou salvo. E essa salvação não é só teórica. Um dia, quem sabe, talvez, se Deus quiser, lá na glória, ela é experimental. Ela é agora. Ela funciona para a sua necessidade. E eu me agarrei àquela revelação. E quando eu voltei, 10 dias depois, infelizmente, os pontos se abriram e eu corri um risco de ter uma infecção. De fato, eu tive uma infecção. E esse era o medo do Dr. Denildo, que ele falou, pelo amor de Deus, não deixe isso infeccionar. Bingo de novo, infeccionou. Volto para Curitiba, uma nova cirurgia, abre de novo a cabeça. E nesse dia, eu vi o dia mal chegar. Eu me lembro que naquele quarto do hospital, eu vi a ansiedade tentar me dominar. Porque eu recebi só uma informação, uma ideia do diabo. Se prepare, porque a partir de agora, essa é a sua vida. A ansiedade, a agitação começou a me dominar. Não conseguia ficar bem. Um dreno na cabeça, cabeça cheio de pontos, cheio de acessos, com andador, com necessidade de tudo. E aquela informação tentou me sufocar e abafar o melhor que havia em mim. Mas sabe o que me salvou naquele momento? Eu me lembrei de todas as palavras, de todo o conhecimento, de todo o fundamento na qual eu fui estabelecido ao longo desses últimos 25 anos. Eu me lembrei da graça, do amor, da bondade de Deus, do meu propósito. E com ousadia e confiança eu comecei a declarar, eu não vou morrer, eu vou viver os meus melhores dias, eu sou salvo, eu sou justo, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou livre. Nenhuma ansiedade se compara a 5 minutos de gratidão ao Senhor, de oração em línguas, de palavras de fé. Voltei ao meu normal, a paz me dominou e eu posso afirmar a você, foi uma das melhores noites de sono que eu tive naquele hospital. E aqui eu estou, com saúde, com sanidade mental, porque é um direito do justo possuir sanidade mental. Deus não nos deu espírito de timidez, como Paulo falou para Timóteo em 2 Timóteo 1,7, mas de sabedoria, poder, amor e moderação. Essa palavra moderação tem a ideia de mente saudável, mente sadia, estabilidade emocional. Era meu direito ficar estável emocionalmente, dormir em paz.
E assim eu requeri. E assim me posicionei. Bom, um ano depois eu estou aqui, animado, encorajado, cheio de esperança, expectativa, cheio de projetos. Estou lançando meu novo livro, meu novo álbum musical vai sair esse ano. A igreja tá linda, minha família maravilhosa. E a consciência de que o que me salvou, graças a Deus pela medicina, graças a Deus pela cirurgia, graças a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, mas o que me salvou foi a boa mão, a bondade, a fidelidade, a salvação que me sustenta, me preserva e me coloca de pé. Beijo, obrigado a todos que oraram pela minha vida. Eu estou aqui, vivendo os meus melhores dias. Melhor tá por vir.